neste maravilhoso dia que o Senhor nos concedeu, no qual já fomos tão ricamente abençoados pelo Senhor, convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 16 no Cantor Cristão. Hino de número 16, ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus. Número 16, no Cantor Cristão, vamos cantar. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Nossos corações transbordam de alegria, Senhor, por tudo que o Senhor já nos permitiu neste dia. Louvamos-te pela presença do pastor Werner, da irmã Regiane, do irmão Davi, da irmã Elisa, que vieram para estar conosco neste aniversário da tua igreja, o 42º aniversário da tua igreja. Já vai longe o início do trabalho aqui, lá em 1970, depois a escola bíblica dominical, também depois a congregação, em 1984 a igreja sendo organizada. Louvamos-te, Senhor Deus amado, por todos estes anos de trabalhos, todos estes anos de bênçãos, todas as vitórias alcançadas, todas as bênçãos que o Senhor derramou continuamente sobre o teu trabalho aqui e através do teu trabalho aqui também. Igrejas foram organizadas, campos missionários são apoiados, louvamos-te, agradecidos, ó Deus e Pai. E que o novo ano de trabalho da tua igreja seja marcado também pela visão missionária, pelo apoio aos campos missionários, pela propagação da tua palavra através de cada um de nós, teus servos. Que a igreja seja sempre bíblica, obediente ao Senhor, que não queiramos agradar homens, pessoas, mas ao Senhor. A igreja não é nossa, é do Senhor, portanto não podemos fazer dela o que nós queremos, mas sim o que agrada a ti, ó Pai. Aceita este culto que estamos prestando ao Senhor, cada participação especial e também a palavra do Senhor através do pastor Werner a cada um de nós. Sejamos todos alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Oramos também pelos irmãos que por motivo de distância, por motivo de enfermidade, por motivo até mesmo de curso, alguns estão fazendo hoje, Senhor, e até aqueles com idade avançada. Pedimos por todos eles. Oramos pelo irmão Arvido, lá na casa de repouso. Pedimos pela irmã Zélia, que não estava se sentindo bem, pela irmã Lourdes, pela irmã Iraci, pela irmã Odila, pela irmã Irene, pela irmã Neide, todas irmãs com boa idade, Senhor, e o desejo delas era estar aqui, mas devido às limitações físicas não conseguem estar. Oramos pelos irmãos que cuidam delas, que as ajudam e as apoiam, e por isso também não podem estar conosco. Mas agradecemos a presença de todos os queridos e amados irmãos, e pedimos a Deus que tudo que for feito aqui seja para a glória do Senhor. Pedimos também, ó Deus e Pai, que o Senhor continue a abençoar o teu trabalho missionário, seja através da escola, aqui mesmo, seja através dos teus servos que
abdicaram de tudo para servir ao Senhor, em Papua Nova Guiné, na Índia, pastor Josué Tanaame e sua família, no Irã, pastor Youssef Nadarkhani, em Israel, pastor Meno Kalischer. Situação ali também não é fácil, Senhor, um povo duro, um povo obstinado, mas muito obrigado pelos teus servos valorosos e fiéis que estão ali servindo ao Senhor e anunciando a tua palavra àqueles corações a quem tanto o Senhor ama. Pedimos a Deus que o Senhor continue a abençoar também o Brasil. Neste ano de eleições, clamamos ao Senhor. Dá entendimento ao teu povo, Senhor. O que falta no Brasil é o despertamento espiritual. O problema não está nos governos, o problema está na igreja, adormecida, acomodada, tomando a forma do mundo. Ajuda, Senhor, a igreja no Brasil a despertar e a buscarmos ao Senhor em oração, clamarmos ao Senhor. Porque como o Senhor falou, que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados e o Senhor sarará a terra. Por isso clamamos a Ti, desperta os cristãos no Brasil, Senhor. Pedimos e oramos, dando-te graças e louvando por todas as bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Estrelas mil, assim te vai
Então, enquanto o irmão Álvaro estiver tocando, oremos todos silenciosamente, para que Deus use graciosamente o seu servo, vaso de bênção nas mãos do Senhor. Oremos todos silenciosamente, ouvindo o hino. Convidamos o pastor Werner, vem à frente, por favor. Nós o conhecemos o ano passado, lá em Nova Odessa, no Congresso LET, e já aprendemos a amá-lo e admirá-lo, juntamente com a família também. Eu não conheci o pastor Werner até o ano passado, mas os seus familiares eu conheci. E certa vez estávamos em Ijuí, num congresso leto, há uns 25 anos atrás, talvez, e o culto se estendeu muito. E a palavra foi entregue ao pastor Bruno Seitz, tio do nosso amado pastor Werner, às 10 da noite. Pastor Bruno, com uma sabedoria de Deus, entregou a mensagem em 17 minutos e eu lembro até hoje, quase 30 anos atrás, eu lembro da mensagem. São uma família de servos do Senhor, obedientes ao Senhor, de modo que é um prazer imenso tê-los aqui conosco e vamos ouvir a palavra do Senhor através da sua instrumentalidade. Pastor. Boa noite. Não tem problema. É que eu falei para ele que nós não falamos boa noite aqui, mas ele falou, não tem problema. Então vamos de novo. Boa noite. Na verdade, pastor, eu acho o seguinte, eu já estou me sentindo tão em casa aqui, nós, né? Que eu estou até mesmo saudando os irmãos assim, né? Essa noite tão gostosa para nós, um friozinho. Nós viemos de um lugar quente, mas é uma alegria muito grande para nós, mais uma vez, né, falar isso. Estamos aqui muito alegres de estar com vocês. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É uma honra participar com vocês de mais essa programação de aniversário e estar juntos com vocês nesse 42º aniversário da igreja. E também, mais uma vez, queremos agradecer aos irmãos pelo apoio, pelo carinho, né, com que estamos recebendo aqui desde ontem, mas também todo o carinho demonstrado ao longo desses meses, né, já de apoio e oração, toda semana orando por nós, todos os dias orando por nós, e o apoio também financeiro, né, que nos abençoa bastante também, não a nós, né, mas ao povo xerente em geral, porque
um apoio que nos mantém lá no campo missionário, e nós podemos participar lá e desenvolver o ministério, né? Como eu disse pela manhã, e de manhã eu já mostrei algumas imagens da nossa região, lá no Cerrado, onde estamos, onde está o povo xerente. Mostrei para vocês como que é a nossa aldeia, né? Vista de cima até, inclusive, teve uma imagem, e vocês puderam ver que nós fazemos as viagens entre as aldeias do povo xerente, né? Que se divide o povo xerente, mais de 100 aldeias, e nós temos a casa em uma delas, e podemos chegar nas outras aldeias por terra, de carro. Então o trabalho que nós fazemos é de não só numa aldeia, mas em várias delas ali por perto, e até algumas mais longe, às vezes nós vamos também, e estamos lá há 10 anos trabalhando com esse povo, e fomos para lá para atuar principalmente com a tradução da Bíblia. Foi o que nos motivou, porque quando estávamos no seminário, e eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, depois que Deus nos chamou ao campo missionário, ao ministério, na verdade, nós fomos missionários, eu e Regiane, ainda sem os filhos, a bordo do navio Dulos, da missão OM, passamos por 9 países do sudeste da Ásia, Oceania, e depois disso voltamos. Então eu fui para o seminário, foram 5 anos, nossos filhos nasceram lá em Atibaia, então ali durante uma conferência missionária nós ouvimos falar dessa necessidade da tradução da Bíblia, e aí então nós começamos a buscar informações. Mas como assim tradução da Bíblia, né? Aqui no Brasil precisa disso, nós temos a Bíblia em português, né? Mas aqui no Brasil nós temos mais de 200 línguas sendo faladas, 200 línguas indígenas, e algumas já têm um trabalho de tradução, já tem a Bíblia inteira completa, 7 línguas. 42 têm o Novo Testamento, como a língua xerente, que tem o Novo Testamento, né? Mas muitas delas ainda não têm nada, e algumas não têm nem trabalho em andamento ainda, nem começou. Então, isso no Brasil. E no mundo, então, que são mais de 7.000 línguas faladas no mundo. Hoje, graças a Deus, o trabalho tem avançado bastante, mas ainda temos por volta de 600 línguas, mais de 600 línguas no mundo hoje, que tem clara necessidade de começar um trabalho de tradução da Bíblia. Não tem nada. Pessoas que não podem abrir a Bíblia e ler João 3,16 na sua própria língua, porque ainda não existe. Então, ainda a necessidade é muito grande. Esses dados nos mexeram conosco. Deus usou isso para nos direcionar para este ministério de tradução da Bíblia. Então, nós chegamos ao Tocantins para trabalhar com isso. Mas é claro, como os irmãos viram hoje de manhã também, atuamos em outras áreas, na plantação da igreja e na formação de liderança. A plantação da igreja tem caminhado bem, aliás, já começou muito antes de nós chegarmos, com os missionários pioneiros, pastor Gunther Krieger e pastor Reinaldo de Matos. E graças a Deus também já temos alguns líderes, já tinham 3 pastores ordenados quando chegamos, pastores xerentes. E agora, semana passada, foram mais 4 pastores ordenados. Temos agora 7 pastores xerentes, de 7 aldeias diferentes, em várias das regiões em que se dividem essas aldeias. Então, a igreja está avançando, a liderança está se levantando, e hoje mesmo, agora, nesse momento, eu acredito que pelo menos umas 20 aldeias está acontecendo culto de louvor a Deus. É uma bênção muito grande, porque não são só esses 7 pastores, tem outros líderes também que ainda não são pastores, né, pelas aldeias. Então isso é uma alegria muito grande, mas eles ainda não têm a ferramenta de trabalho, de estudo e de transformação de vidas completa. Ainda não tem ela completa. Temos o Novo Testamento, temos são trechos aqui do Antigo Testamento, o Pentateuco, né? E é isso que temos por enquanto. Eu tenho trabalhado na tradução junto com os falantes nativos, junto com alguns dos xerentes. Temos trabalhado na tradução, que é um processo. A
tradução do resto, né, do Antigo Testamento, que é um processo longo e demorado. Fazemos a exegese do texto, escrevemos, né, o primeiro esboço, é enxerente, depois revisões, discussão de termos-chave, porque algumas palavras, expressões, né, como que vai dizer Arca da Aliança, né? Como que vai dizer aliança, como que vai dizer sacerdote, para uma língua que não tem essa pessoa com essa função, não existe, e por aí vai, sinagoga, né? E já pensou falar todos esses termos, e temos que então ver na língua qual que é o melhor jeito de fazer isso, para esses termos-chave. Mas hoje de manhã eu falei de outros termos também, como perdão, por exemplo, é um termo-chave, que eles não têm o conceito de perdão. Como que vai falar isso? Marcons naimar meimono. Estou pedindo perdão para você. Tudo isso para falar, me perdoa. Quer dizer, não deixe nenhuma vingança para mim. Melhor jeito de falar para o gerente, perdão. Não é o ideal, eu sei, mas o melhor foi esse. O perdão é a não vingança. Eles não tinham essa ideia. Sempre tem que ter a retribuição. Até existe ainda um mecanismo de pagamento, né? Era meio olho por olho, dente por dente mesmo, né? Quebrou o braço do meu filho, não, vou quebrar o braço do seu filho, é assim que funciona. Mas se você me pagar alguma coisa, até agora hoje em dia com dinheiro, eu deixo kits, mas nunca é por nada. O perdão, né? O perdão é sem nada, sem receber nada em troca. Mas agora a gente já tem essa expressão e eles já conseguem entender melhor. Mas então tem esse processo todo na tradução. Depois vai ter uma retrotradução, quando nós passamos de volta do xerente para o português, literalmente como que ficou, para mandar para um consultor. E esse consultor de tradução da Bíblia vai pegar essa parte e vai olhar como nós fizemos e vai fazer perguntas, e às vezes uma reunião presencial para perguntar diretamente para os falantes nativos, né, junto comigo. Enfim, é um processo longo e demorado, né? E além do trabalho de tradução, de tudo que estamos fazendo, eu também estou sendo preparado para me tornar um consultor em tradução da Bíblia e poder ajudar outras equipes de outras línguas, né? Nesse processo de treinamento já estive ajudando na tradução de alguns livros de outras 2 etnias no nosso país, né? Então, os irmãos podem orar por isso também, né? Esse processo todo, que ano que vem devo terminar todo esse preparo, né? Esse estudo. Mas eu tenho algumas fotos aqui, infelizmente eu não tenho mais fotos. Mas, bom, esse aqui foi a entrega do Pentateuco que eu tenho aqui, né, que eu ajudei a terminar quando cheguei. Depois, então foram nós entregamos em algumas cerimônias, tanto na cidade, que era um ponto mais central, mas pelas aldeias também, as pessoas fazendo fila para receber, oração de entrega e consagração a Deus, né, pedindo que Deus abençoe a sua palavra, que vai ser entregue aí para o povo. Nós tivemos agora recentemente no mês de maio, como eu disse, a formatura do nosso seminário. Foram 6 alunos e eles quiseram fazer assim mesmo, né? Como eles veem as formaturas, né, das escolas, até aqueles que já estudam na faculdade, que alguns estão fazendo cursos na faculdade, né? E fizemos bem no esquema de formatura mesmo, né? Foi muito legal, foi muito bonito. Tinha bastante gente, muitos vieram das aldeias e providenciamos um jantar e depois bolo no final, foi muito legal. E também o concílio, dos 6 alunos que se formaram, 4 passaram por concílio, e nós tínhamos 12 pastores presentes nesse concílio, vieram de longe, até um pastor ticuna, outra etnia, né, brasileira, veio lá no Amazonas e estava presente para participar do concílio desses 4 irmãos, que, enfim, foram ordenados e são pastores indígenas, xerentes, né? Glória a Deus por isso. É a igreja xerente avançando, né? Os pastores autóctones, liderança autóctone sendo formada, e nós estamos muito felizes com isso. Muito bem. Irmãos, eu gostaria de nessa noite, para não passar muito dos 17 minutos,
Não sou meu tio, né? Mas, bom, a palavra foi dada bem antes das 10, né? Então acho que eu gostaria de falar sobre esse tema da graça salvadora de Deus, que está lá no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, versículos de 11 a 15. Bom, vamos ler o texto. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, somente este parágrafo de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, e quero pedir agora que, apesar de mim, o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus, e que a tua palavra traga transformação nas nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, são várias aldeias. Algumas aldeias já têm crentes, xerentes, né? Algumas aldeias não têm ainda. E uma delas, chamada Carehu, essa aldeia tem esse nome. Eles tinham um casal de crentes. E ele ia no culto na aldeia vizinha, a uns 4 quilômetros dessa aldeia, tinha um dos pastores já ordenados, né, daqueles 3 primeiros. Então ele ajudava na igreja lá. Pegava a moto dele e ia, normalmente à noite, os cultos, e ele participava do culto lá e ajudava no que fosse preciso e voltava. E ajudava então o pastor Silvino, né, que era esse pastor na outra aldeia. Quando eu cheguei, em 2016, nós começamos, naquele ano seguinte, 2018, por aí, a fazer cultos nas aldeias próximas à nossa casa, onde nós construímos lá. E essa aldeia ficava próxima, então, de vez em quando a gente, no rodízio, né, toda terça-feira a gente fazia isso. Era a vez dessa aldeia, Carehu. E lá fazíamos, junto com esse casal, né, que já estava começando a liderar o grupo que estava se interessando pelo evangelho por ali, né, naquela aldeia. O que aconteceu? Mas quando a gente não estava lá, e no domingo, por exemplo, que a gente não ia lá, ele frequentava na aldeia vizinha. Até que veio a pandemia, e na pandemia nós tivemos que sair. Por decreto da FUNAI, não indígena não podia mais ficar em área indígena. Todos os missionários de todas as agências missionárias tiveram que deixar a área indígena. E nós saímos e viemos para o Sudeste, porque não tínhamos casa nenhuma em outro lugar, era só na aldeia naquela época. E o trabalho ficou por lá, e nós orando, não sei o que vai acontecer. Eu sei que durante esse tempo, numa das idas desse nosso irmão, Valteir, que foi para a aldeia vizinha participar do culto lá, o pastor começou a falar para ele, o pastor Silvino, pastor xerente, né? Olha, Valteir, por que você não começa a igreja na sua aldeia? E começou a incentivá-lo a fazer isso. E não é que ele aceitou o desafio, em plena pandemia, 2020, né? Ele começou a fazer cultos na sua aldeia. Ele parou de pegar a moto dele e ir na aldeia vizinha, onde tinha o pastor, já tinha igreja. Ele começou na igreja dele, em plena pandemia, sem a presença dos missionários. E então a igreja começou ali, naquele momento. E até hoje é uma igreja
forte, né? Ali nós já batizamos algumas pessoas, pelo menos, deixa eu ver, acho que pelo menos 12 nós batizamos ali. Então, assim, o trabalho cresceu, né? Nós tivemos alguns frutos, ele, na verdade, frutos dele mesmo, já evangelizando ali, seus parentes e aqueles que moram lá. Mas nem todas as aldeias são assim, nem todos os trabalhos são assim. Ao mesmo tempo, eu estava tentando plantar uma igreja numa aldeia do lado, próxima assim, também, que tinha lá 2 homens crentes no início da caminhada cristã. Então eu ia lá toda quinta-feira, nós fazíamos o culto na sala da escola, porque não tinha outro lugar. E o cacique lá nos recebia bem, ele ainda não era crente, mas nos recebia bem. Então, abria as portas, né, da aldeia para nos receber e nós fazíamos o culto. Eu, esses 2 homens crentes, às vezes as esposas também estavam começando, né, a participar, e mais alguns, que o cacique também chamava e tal. Era assim, uma aldeia pequena, não muitas casas, não mais do que 18, 20 casas. E começou parece que às vezes tínhamos ali 15 pessoas, e então estava indo bem. Eu arranho um pouquinho no violão, então uns acordezinhos assim, então já estava até ensinando para ele, né, um desses dois, o mais jovem, para ele também tocar. Mas deu lá uma confusão, briga, alguma coisa aconteceu, que eu nem lembro direito agora o que foi. Esse rapaz que eu estava ensinando violão, ele descambou de vez, saiu do evangelho, até hoje ele não quer mais saber. E o trabalho parou. Veio a pandemia, também eu parei também, né? Não pude mais ir, estava longe. Quando eu voltei, tentei recomeçar, mas já era outro cacique, o cacique faleceu naquele período. E já era outro, não deu muito certo no começo. E o que nós precisamos fazer agora? Precisamos pôr as coisas em ordem, que bagunçaram, né? Precisamos pôr as coisas em ordem e estabelecer uma liderança ali, para que surja a igreja e cresça a igreja naquele lugar. Nós já temos alguém, um dos 6 alunos que se formou, e ele ainda não foi ordenado, justamente porque ele não tem experiência à frente de uma igreja. Agora nós queremos dar essa experiência para ele. Ele vai assumir o trabalho ali nessa igreja, porque ele se mudou recentemente para lá. E ele então vai ser o líder lá, e nós estamos com esse plano de no segundo semestre começarmos o trabalho ali. Mas agora, né, quem sabe para dar certo mesmo. E fazer estudos bíblicos, pregação da palavra. Qual é o assunto que deve ser pregado? Né? A sã doutrina, a graça salvadora, o evangelho. É isso que tem que ser falado. Irmãos, é uma história que reflete a história aqui da carta de Tito. Por quê? Paulo e Tito, muito provavelmente, trabalharam juntos na ilha de Creta e plantaram igrejas nessa ilha. Paulo deixou Tito lá, um jovem pastor, né? Deixou esse jovem pastor na ilha de Creta e foi para algum outro lugar. Depois ele escreve a carta, essa carta aqui, para Tito, que ele havia deixado lá. E escreve com 2 objetivos principais: pôr as coisas em ordem e estabelecer liderança. Olha só, vai para o capítulo 1, versículo 5. Paulo diz assim para Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade da ilha de Creta constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então está aí bem claro o propósito do apóstolo Paulo ao deixar Tito e ao escrever essa carta para ele. Colocar as coisas colocar as coisas em ordem e constituir presbíteros. Essa parte de estabelecer presbíteros, a liderança da igreja, pastores, ele vai explicar no capítulo 1 ainda, na sequência, dos versículos 6 a 9, ele dá todas as características de um pastor. Como que deve ser esse pastor, esse líder da igreja? Alguém irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e tal, e vai. E depois ele começa a falar da parte de pôr em ordem as coisas. E aí vai desde o versículo 10 do capítulo 1 até quase o finalzinho da carta, um pouquinho antes da saudação, lá no capítulo 3, versículo 11. E nessa parte de
colocar as coisas em ordem, ele dá, no começo ainda no capítulo 1, instruções sobre os falsos mestres que estavam surgindo. Ele dá instruções às diferentes classes de pessoas e faixas etárias dentro da igreja. Se você pegar aí capítulo 2, no início, ele dá instruções aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, às mulheres mais jovens, aos homens jovens, até mesmo aos escravos que existiam naquela época. Então, são instruções a diversas classes de pessoas. E também fala no capítulo 3 sobre a questão das autoridades e como nós devemos nos relacionar às autoridades governamentais. Ele também fala sobre as boas obras que o crente deve ter, nessa parte de colocar as coisas em ordem, o que precisava ajustar ali nas igrejas da ilha de Creta. Mas qual é o assunto central do ensino que vai colocar essas coisas em ordem, que esses pastores constituídos precisam ensinar? É a sã doutrina, que ele fala aí no início do capítulo 2, tu porém fala que convém a sã doutrina. É a graça salvadora que ele falou aí no início do nosso texto, né? Do versículo 11, que é, na verdade, o parágrafo que nós lemos, é o parágrafo central dessa carta que nós lemos aqui, né? Que nós vamos olhar um pouquinho essa noite. Vamos ver que a graça salvadora, ela nos motiva e nos educa a fazer, né, a obedecer a Deus. Ela nos motiva a obedecer, mas ela também nos ensina, nos educa a obedecer. Vamos ver isso? Versículo 11, vemos que o conteúdo da sã doutrina, então, é essa graça salvadora de Deus. A graça sempre existiu, ela estava lá no Antigo Testamento, mas agora ela manifestou-se. Não tem aí o verbo manifestar? A graça de Deus se manifestou plenamente agora, ela foi revelada, foi manifestada, já existia, mas estava ainda em parte oculta, encoberta. E agora foi manifestada plenamente. Quando foi que isso aconteceu? Em Cristo Jesus. Em Cristo. A primeira vinda de Cristo à Terra é a manifestação da graça. Jesus, Cristo, é a graça de Deus personificada, feita pessoa, né? E volta um pouquinho aí algumas páginas para 2 Timóteo 1. A gente vai ver isso, né? 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então veja que a manifestação da graça é o próprio Jesus Cristo e a encarnação de Jesus. Então, tudo isso pelo plano e determinação do próprio Deus. Essa graça, ela é de Deus, diz a graça de Deus, ou seja, ela vem de Deus. A graça que vem de Deus, ela se manifestou para quem? Para todos os homens, para todas as pessoas, para todos os povos do mundo, toda raça, tribo, língua e nação. E toda vez que eu penso nisso, que é para todos os povos, o livro de Salmos está cheio disso, todos os povos, todos os habitantes da terra. Depois dê uma olhada lá. Mas eu penso nesse dia que, bom, sim, é isso que nós estamos vendo, né? Que uma igreja em ordem pratica a sã doutrina e prega a sã doutrina. E como nós estamos falando aqui agora de todos os homens, nessa partezinha aí, eu lembro desse dia que eu fui para uma outra aldeia junto com alguns lá da nossa aldeia. Nós pegamos o carro e fomos, porque ia ter um culto lá, e fomos participar desse culto nessa outra aldeia à noite, né? As estrelas eram o nosso teto e estávamos ali do lado de fora naquela noite quente. Consegue imaginar uma noite quente? Pois é, lá nós temos isso. E aí então, mas não era eu que iria pregar. Tinha um dos
dos nossos líderes, nossos pastores já ordenados, é ele que ia trazer a mensagem. Então eu sentei e fiquei, né, eu fui para levar os outros, e eu fui para ouvir, né, para participar do culto. E ele estava pregando. E quando ele pregava, ele usou o texto de Marcos, capítulo 14, que é a história daquela mulher que unge Jesus com um perfume muito caro, na semana já da morte de Jesus. Então alguns reclamaram: imagina esse perfume aí, podia ter quebrado, vendido, não era para ter quebrado ele e derramado assim, podia ter vendido e dado dinheiro para os pobres. E Jesus fala: não repreendam essa mulher. E olha só que interessante, ele diz no verso 9, Marcos 14, 9: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E ali naquela hora eu fiquei pensando, essa profecia de Jesus está se cumprindo aqui na minha frente. Em todo lugar do mundo, qualquer lugar que seja, onde o Evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. E o Evangelho estava sendo pregado ali na minha frente por um indígena xerente, no meio de uma aldeia, no interior, já uma aldeiazinha do povo xerente, que já fica no interior de Tocantinha, que já fica no interior do Tocantins, que é no interior do Brasil, a 10 mil quilômetros de onde Jesus falou isso, e 2000 anos depois. E a mulher foi lembrada. Isso para mim tocou fundo, porque fala assim, é para todo mundo, é nessa aldeiazinha no meio do nada, é lá no meio das comunidades ribeirinhas, no Amazonas, é lá do outro lado do mundo, na Índia, é em todo lugar, é para todo. A graça de Deus, ela se manifestou, e se manifestou salvadora a todos os homens. Ela está disponível, oferecida a todos, pela manifestação e pregação de Cristo, né? Mas ela é efetiva a nós, né? Até o apóstolo Paulo fala depois no versículo 14, que Deus se deu por nós, Paulo, Tito e os crentes da ilha de Creta, talvez, né? Os que recebem essa mensagem, né? A graça de Deus, ela é oferecida a todos, e ela é efetiva para aqueles que creem, não é? Mas ela é oferecida a todos, de todo povo, língua, tribo, nação, gênero, e né, qualquer classe social, os ricos, os pobres e por aí vai. A graça de Deus se manifestou a todos. E o versículo 12 diz que ela nos educa, não diz? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. É interessante que esse verbo educando, né? Desse verbo aí, da raiz desse verbo, nós temos a palavra pedagogo, né? Hoje, né? Porque é justamente isso. A graça de Deus é como se fosse a nossa professora. A gente tem que aprender com essa graça que foi personificada em Jesus. E veja que a maneira de aprender nossa pode não ser a maneira de aprender de outras pessoas, de outros povos. O povo xerente, por exemplo. Bom, vou contar uma história para dizer para vocês como é que eles aprendem. Um dia chegou esse senhor aí lá em casa, falou assim, que estava caçando no dia anterior, e lá no meio do mato, ele andando atrás da caça, ele viu lá uma árvore que tinha um oco, e nesse oco tinha mel. Ele sabia que tinha porque ele viu. A única coisa que ele viu era um buraquinho a uns 2 metros de altura e abelhinhas entrando e saindo dali. Abelha tiúba, né? Mel bom, né? Caro, né? E abelhinha sem ferrão, né? É um mel muito gostoso. E eu não sei como é que ele viu primeiro, né? E depois eu não sei como é que ele achou de novo a árvore, porque aí ele falou assim, não, eu estou indo lá agora buscar tirar esse mel, pegar esse mel, e eu vou levar o meu filho para ensiná-lo a como fazer. O rapaz devia ter uns 14 anos naquela época. Aí eu falei assim, não, eu posso ir junto, eu vou junto com vocês.
Tá, ele até gostou, porque até um pedaço a gente foi de carro, deixou na estrada, entrou para dentro do mato e eu só fui atrás, né, para ver, e certinho na árvore, como pode, né? Tudo igual, né? Aquele cerradão assim, você vê, e era um pé de pequi, né? Que é um tipo de fruta da região lá, né? Que nós temos. É fruta, né? Pequi. É fruta. É que se come com frango, né? Como é que pode? Mas enfim, era um piquizeiro. E aí então eu só fiquei olhando, né? O que ele vai fazer, como é que ele vai. Ele disse que ia ensinar o rapaz, não, mas bom, para encurtar a história, como é que ele tira mel desse oco que está nessa altura? Não tem jeito. Ele levou o quê? Um machado, um facão e o balde, né? Derrubou o pé de piqui no meio do mato. Na hora que ele caiu, ele abriu lá um buraco, um retângulo, bem certinho ali, tirou aquela colmeia, já pôs dentro do balde, já foi escorrendo ali e tal. Eu sei que nós saímos de lá com 1,5 litro de mel de tuba. E o rapaz, o que ele fez? O filho? Fez nada, só olhou. Só olhou. Porque eles aprendem por observação. O jeito mais característico deles de ensinar olha o que eu faço, né? É aprender por observação. E eu fiquei pensando nisso também, que para nós então aprendermos, a graça nos educa, para quem que a gente tem que olhar? Para Jesus, olhar para Jesus, olhar para a palavra, né? Diz lá em João 1,14 que aquele que a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então nós temos que olhar para Jesus. Teve um outro dia que eu fui também, eles me convidaram lá para ir na roça, a roça que eles fazem era de milho. É longe, né? Vários quilômetros, assim, não é pertinho da casa, não. Eles pegam lá um lugar que não tem nada, eles fazem a roça lá, então estava lá. Não, vamos, então vamos. Aí fomos, gostaram também, porque tem um pedaço que eu fui com o meu carro, né? Então dava para trazer mais fácil os sacos de milho que ia vir depois, né? Cada um de nós, depois que deixamos o carro na estrada, entramos no mato e cada um com seu saco para trazer o milho dentro do saco depois, né? E aí então, fomos indo. E um falou assim para mim, olha, pastor, para não se perder, faz o seguinte, olha para o mais velho, não tira o olho dele, segue ele, o que ele fizer você faz. Imagina se perder no meio do mato, né? E fui junto com o grupo lá. Mas chegamos na roça dele lá, tiramos o milho. Mas eu fiquei pensando, tem que olhar para o mais velho, não tirar o olho dele, temos que segui-lo. Vamos seguir o nosso irmão mais velho, Jesus, né? Nosso irmão mais velho, e não tirar o olho dele, porque aí não dá erro, né? Não tem erro. Nós vamos aprender com ele, porque a graça nos educa. Temos que seguir o mais velho. E aqui o versículo 12 ainda diz que nós temos que olhar para dentro de nós também, renegar a impiedade e as paixões mundanas, olhar para fora, nesse presente século, diz aqui, para viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa, e também olhar para cima. O versículo 13 vai dizer que nós temos que aguardar a outra manifestação de Jesus, a segunda vinda de Jesus, né? E porque a lembrança do passado, e Jesus se manifestou, e a esperança do futuro, Jesus vai se manifestar de novo. São incentivos para nós vivermos hoje, nesse presente século, de maneira que agrada a Deus. Olhando para a manifestação passada, olhando para a manifestação futura de Jesus, nós somos incentivados a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. E o versículo 13 então vai nos dizer que nós aguardamos, fazemos isso aguardando, ou enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação, a segunda manifestação, a manifestação do quê? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E a graça se manifestará outra vez. Isso nos dá esperança, que é uma palavra que também não existe assim na língua xerente, porque o povo xerente não tinha esperança, na verdade.
É um povo sem esperança. Esse dia aí eu tirei essa foto, mais ou menos assim, né? Porque eu não queria também ficar tirando foto, porque é um funeral, na verdade. Faleceu alguém, eu fui, e aí é desse jeito, eles se reúnem, né? E ficam, na verdade já tinham passado a noite inteira, eu cheguei só pela manhãzinha, e vão ficar nesse lamento, e é um lamento cultural assim, que é de cortar o coração, assim, sabe? Porque é aquele choro, não é igual o choro nosso quando morre alguém, que a gente sabe, poxa, morreu em Cristo, né? Vamos nos encontrar outra vez. Não tem esperança de um reencontro, não tem esperança de uma era escatológica futura, onde, né, um paraíso, alguma coisa assim. Não tem isso na cultura xerente. Então, eles vão ficar fazendo esse lamento cultural, esse choro melodioso, a noite inteira, depois a manhã toda, até que o pessoal que foi cavar a cova lá no cemitério vai voltar e vai levar o corpo para o cemitério. São os cavadores, né? Então, se morreu alguém, eles se dividem em 6 clãs. O povo xerente tem 6 clãs, né? Então, se morre, eles têm 2 metades, 3 e 3. Então, se morre alguém desse clã aqui, são os homens desse aqui que vão lá e vão cavar o buraco, né, a cova, né, para fazer o enterro e tudo isso. Depois eles levam. Então, é um momento muito triste. Dessa hora que eles chegam para pegar o caixão, é uma gritaria, tem gente que desmaia. É um negócio assim terrível, né? Porque não havia. E por que eles têm essa crença, né? Na verdade, toda a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, né, do povo xerente é baseada nos mitos, que para nós parecem lendas, né, mas a antropologia separa essas coisas. Mitos, eles acreditam que aquilo ali existiu mesmo, aconteceu. Então, todos os mitos deles têm alguns heróis. A maioria, né? Tem alguns heróis culturais deles, né? Um deles é até mesmo associado ao grande criador. Mas o grande criador, ele tinha um companheiro que era uma pessoa alguém que atrapalhava as coisas e tal. Então, esse mito da morte, né, ele vai explicar o que acontece com o índio depois da morte. Então, diz que lá atrás, no passado, né, esse criador estava conversando com esse companheiro aí e sobre o futuro do índio depois que morresse. E aí então o criador, o Aptoquasauré, né, eles chamam assim, o nosso grande criador, ele pegou um talo da madeira do buriti, que é uma madeira que nós temos lá, que é leve, né, e jogou no rio, aquela madeira afundou e logo voltou a boiar. E ele falou, vai ser assim, o indígena vai morrer, mas um tempo depois ele vai voltar a viver. Aí o companheiro esse aí, o Aire, falou assim, não, isso não vai dar certo não, porque vai chegar uma hora que vai ter muita gente no mundo, vai faltar comida, vai faltar caça, madeira para a gente construir. Aí ele tirou aquele talo de buriti da água, da superfície, pegou uma pedra e jogou a pedra no lugar, a pedra ficou lá no fundo. E aí ele disse, vai ser assim, depois que morreu, acabou. E é por isso que o indígena xerente crê que morreu, acabou. Se perguntar para ele por que morre, acabou, ele vai contar essa história, esse mito, né? Então não há esperança, meus irmãos. Pelo menos não havia esperança antes do Evangelho chegar, né? E agora, como eu disse hoje pela manhã, depois que o Evangelho chega, eles estão cantando músicas que falam do céu. Eles gostam desse assunto do céu. Eles querem falar do céu, de como nós vamos nos reencontrar, e dos amigos que já foram, que estão esperando. Nós temos hinos assim, né, no cantor cristão, inclusive, que eles querem traduzir. Então, quando eles compõem, eles também falam muito, eles usam muito o verbo saikuri, que é subir, né, subir para o céu. É muito interessante isso, né? Que o Evangelho veio para transformar isso. Então, a primeira manifestação já foi, a segunda ainda virá, né? Estamos falando das 2 manifestações aqui de Jesus Cristo na Terra. Nosso grande Criador, na verdade, andou por aqui, né? E vai andar de novo. Aliás, eles também têm um outro mito que também menciona esse fato de que o grande Criador andou aqui na Terra. Olha só que interessante. Aliás, esse mito explica por que Deus, o grande Criador, está longe, ele está separado das pessoas, ele não se interessa, não.
na visão pré-evangelho, né? Ou pelo menos daqueles que ainda não creram no Evangelho. Então diz que no passado, muito distante, o nosso grande Criador, nós vamos chamá-lo de Waptoquaz Auré. O Waptoquaz Auré, ele andava na terra, ele andava no meio das aldeias, ele tinha até casa numa das aldeias. E era muito bom, ele ensinava, as pessoas estavam sempre felizes com ele, por perto, era uma maravilha. Mas um dia, ele tomou uma decisão, ele decidiu se mudar para o céu, ele foi morar no céu. Bom, os índios ficaram tristes, né? Mas eles descobriram que ainda dava para ir até lá, dava para fazer visitas ao Waptoquaz Auré. Então eles formavam aqui na aldeia, eles formavam uma caravana, né? Uma comitiva, saíam da aldeia, aí eles iam caminhando, né? O caminho para chegar lá atravessava, saía da aldeia, ia em direção ao nascer do sol, né? Em direção ao leste, caminhava. Às vezes meses andando. Quando chegava lá, finalmente no horizonte, nascer do sol, no pé do céu, então eles, de alguma forma, eles conseguiam subir. E aí eles se encontravam com o Waptoquaz Auré, e lá era como anteriormente na aldeia. Eles passavam um tempo juntos, e era muito bom, aprendiam muita coisa com o Waptoquaz Auré, era um tempo de muita felicidade. Mas, infelizmente, eles tinham que voltar, né? Fazer todo aquele caminho de volta. Aí, quando dava saudade de novo, às vezes aqueles ali já morreram, mas tinha outros, vamos fazer outro grupo, vamos para lá. E assim segue o mito, né? Esse mito que eu estou contando para vocês. Um dia, um desses grupos que estava lá em cima, nesse tempo, essa temporada com o Waptoquaz Auré lá em cima, o Waptoquaz Auré disse assim para eles: olha, dessa vez vocês vão voltar, está na hora de vocês voltarem. Quando vocês voltarem, vocês vão fazer todo esse caminho de volta. Quando chegar na aldeia, não olhem para trás. Foi uma ordem. Bom, eles desceram, fizeram todo aquele caminho, todo meses andando. Quando chegaram na aldeia, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Olharam para trás. Desobedeceram. E aí, ao olhar para trás, ali na hora eles já viram o castigo. Eles viram o mar, que agora estava separando a aldeia lá do horizonte. E por isso, nunca mais um indígena conseguiu chegar perto de Waptoquaz Auré. Fim da história. Acaba aqui. Nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Waptoquaz Auré, nosso grande Criador. E é por isso que não há esperança, né? Eles conhecem essas histórias, eles repetem essas histórias, os anciãos passam de geração a geração. E não há esperança. E o texto aqui está dizendo da esperança. O Evangelho, a sã doutrina, a graça salvadora nos traz esperança. O que é essa esperança em Tito? Veja, capítulo 1, versículo 2. Na esperança do quê? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. O crente anseia pela volta de Cristo, pela segunda manifestação de Cristo e pela vida eterna. Paulo disse assim para Timóteo, aliás, vamos abrir, está bem pertinho, 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O quanto nós amamos a vinda, a segunda manifestação de Cristo à terra. Será que nós temos falado sobre isso? Será que nós estamos falando uns com os outros, nós estamos esperando, ansiando pela volta de Cristo? Ele vai dar a coroa da justiça a todos que amam a vinda de Cristo. Nós temos que amar, nós temos que ansiar por isso, nós temos que pedir por isso. O livro de Apocalipse, a Bíblia termina com essa oração: vem, Senhor Jesus. Nós temos que amar a vinda de Cristo. E nós veremos
Bom, vamos ter os corpos transformados, diz a palavra, né? Seremos semelhantes a Ele, diz também 1 João 3,2. Nós veremos a glória de Jesus, passaremos de pecadores miseráveis a não pecadores mais. Já pensou isso? Não vamos mais pecar. Bendita e alegre esperança, essa que nós temos, né? Viver sensata, justa e piedosamente, então não é um peso, não pode ser um peso, ela é parte já dessa esperança, sabe por quê? Porque é começar a viver aqui o que nós já vamos viver lá, é fazer agora o que nós vamos fazer por toda a eternidade, é ser agora o que nós seremos no futuro, viver cá como se já estivéssemos lá. Então brigas, desavenças, já pensou? Você já se imaginou no céu e está brigado com alguém? Passa alguém do seu lado lá no céu, não, virou a cara, não olhei, essa pessoa não, com essa aí não fala não. Você já imaginou isso no céu? Não vai ter. Então, vamos começar já desde agora, não ter isso por aqui também, não é? Viver de maneira que agrade a Deus. Enquanto aguardamos a segunda manifestação de Jesus, então nós temos que viver, e vivendo já do jeito que nós vamos viver por toda a eternidade no céu. E também diz que Jesus, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se deu a si mesmo, Ele nos substituiu, Ele se deu em nosso lugar. Então assim nós somos redimidos dos pecados e purificados, para purificar, ele falou aí, purificados da impureza que o pecado produz. Capítulo 3, verso 7 vai falar também, o verso 6, agora eu esqueci, por aí vai falar do lavar, versículo 5, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que faz parte dessa purificação. A graça, então, a graça salvadora nos purifica. Um dia, um colega não, era nosso chefe, na verdade, coordenador da área de indígena da Junta de Missões Nacionais, foi nos visitar. Já era a terceira vez que ele andava lá pelas aldeias xerenses, mas dessa vez ele foi com a esposa, que estava indo pela primeira vez. Então, nós andando por lá, ele já queria contar tudo para ela, ensinar, né? Então, tá bom, aqui assim, aqui tem aldeias, não sei o que, a gente ia andando, ele ia ensinando para ela. Ele já tinha ido 2 vezes, né? Aí nós paramos na casa de um rapaz, um homem crente lá na aldeia dele, para conversar ali, passar um tempo com ele. E estávamos conversando ali embaixo das árvores, à tarde, e aí começamos a ouvir barulhos, pá, pá, longe assim, não muito longe. Aí esse nosso coordenador, né, já cutucou a esposa, tem índio caçando aqui na mata, por perto, pá. Aí o nosso anfitrião, né, o indígena lá que estava nos recebendo, começou a dar risada. Achou muito engraçado. Claro, ele falou assim, não, isso aí não é índio caçando não, isso é minha cunhada que está lavando roupa ali no rio. Pá! Tá vendo como é que lava roupa? Ou numa madeira, numa tábua, ou numa pedra, mas bate mesmo para tirar a sujeira, né? É assim que se faz, né? Ainda hoje, né? Quem lava roupa no rio, né? Ainda tem lugares que fazem isso. Mas lá é normal demais, né? Então, ela fazia isso, dava esse barulho, ele achou que era tiro, já pensou? E aí, então, eu fiquei pensando que às vezes a gente lê um texto desse, né? Que Deus nos purifica, lava no Senhor, e a gente talvez está pensando aqui na máquina de lavar nossa lá, que faz aquele movimentozinho assim, tranquilo, vai tirando a sujeira, né, sem dor, sem nada, e quando na verdade Deus é para lavar, então, pá, e precisa disso, às vezes a gente precisa disso, irmão, né? Precisa sentir, né? Deus às vezes não vai fazer um processo muito tranquilo não na nossa vida. Às vezes vem dificuldades, às vezes vem sofrimentos, mas são utilizados por Deus para nos lavar, para nos transformar cada dia mais a imagem de Jesus Cristo, para nós cada vez mais sermos como Ele quer que nós sejamos. E então o texto termina no versículo 15 dizendo: Dize,
essas coisas, exorta, repreende, ou seja, proclame essa graça. É parte da missão da igreja fazer isso. Agora os nossos novos pastores xirenses, eles estão com essa incumbência também, mas não é só o pastor, não. Cada um de nós deve viver dessa forma, deve dizer o Evangelho. Como assim? Fale do Evangelho. Fale. Chegue para a pessoa e diga: você aí, você é um baita pecador miserável igual eu. Fale com jeitinho, né? Isso, mas tem que saber, a pessoa tem que saber que é pecador. Olha, Jesus veio, morreu no teu lugar, Ele a si mesmo se deu, em seu lugar, em meu lugar, pagou o preço, te remiu. Esse Jesus vai voltar. Como que você estará nesse momento? Dize, fale, exorta, né? Exorta o crente. Olha, estou vendo aí que enquanto nós estamos aí esperando a segunda vinda de Jesus, a tua vida não está muito legal não, né? Deixa aí as paixões mundanas, viva de maneira sensata, justa e piedosa. Deixe Deus te lavar, bater, esfolar, o que precisar para tirar a sujeira. Repreende também, diz aqui. Você não está praticando boas obras? Não está seguindo a palavra? Evidenciando frutos, talvez o fruto do Espírito, frutos de arrependimento na sua vida? Então repreende também. Primeiro a gente tem que viver tudo isso, depois a gente fala, a gente exorta, a gente repreende. Também é nosso papel como crentes. Irmãos, a graça então chegou ao povo xerente, chegou a nós, né, também. Jesus, a palavra, aquele que é a palavra. Então, ore, irmãos, para que a igreja xerente esteja em ordem, né? A minha oração é para que a igreja batista de Quatro Barras também esteja em ordem, né? E esteja praticando essa sã doutrina, vivendo isso. Meu desejo e oração é esse para os irmãos, para nós lá, que esse próximo ano novo aí, tantos outros que virão até a volta de Jesus, que essa igreja esteja vivendo, praticando a sã doutrina, porque afinal de contas, uma igreja em ordem pratica a sã doutrina e prega a sã doutrina. Amém? Amém. Então tá bom. Irmãos, como hoje de manhã, os irmãos parecem que gostaram do hino, né? Então o pastor já falou: olha, temos que cantar esse hino novamente. E para mim tá bom, porque os irmãos já aprenderam de manhã, então já vão cantar bem forte agora, né? Quem não estava aqui pela manhã, eu vou aqui só explicar rapidamente então, né? Que eles decidiram usar a tradução de seguirei, né, com um futuro enfático que existe lá na língua xerém. É enfático. E aí a tradução fica assim, ó: eu já vou seguir e vou mesmo. Seria um jeito de traduzir literalmente assim. Ou pelo menos uma tradução livre, né? Não temos um futuro enfático em português para dizer isso, né? Então tem que falar uma frase, né? Eu já vou seguir e vou mesmo. Nada me tira desse caminho. Então quando eu cantar seguirei ao meu bom mestre, é nesse sentido. O azatô da kumansasson é o que diz aí. O azatô da kumansasson. Tono momon dat inzatonroa. O azatô praré e morim. Aí a primeira estrofe depois. Jesus waimen krdamoroa. Aredat inwairkup. Seu esse H aí é aquele inwairkup, né? Aqui na garganta. Seu A. Todo momon dat inzatonroa. O azatô praré e morim. Então, vamos cantar Bom, vamos cantar a primeira estrofe e a gente vai para o estribilho. Pode ser assim? Vamos então cantar essa estrofe e o estribilho. Vamos lá? Jesus vai me clamorar, a etade vai cup seu ar, tomo monda desatora, o azador
junto novamente. Maravilha. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado por mais esse ano de aniversário, por tudo que o Senhor já fez nesses 42 anos. Ó Deus, por tudo que nosso Senhor Jesus Cristo já significou, já influenciou tantas vidas, ó Deus, nesse período. Ó Deus, eu quero pedir cada vez mais estejamos, ó Deus, olhando para Jesus, aprendendo com Ele, observando e aprendendo, ó Deus, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E nesse tempo, ó Deus, que estamos aqui entre esse período em que Jesus andou aqui e o período em que Jesus vai voltar, que nesse intervalo nós estejamos vivendo de uma maneira sensata, justa, piedosa, deixando as paixões, a impiedade, ó Deus, as paixões mundanas. Ó Deus, nos ajuda como crentes a vivermos de maneira que agrada ao Senhor, ó Deus, esperando ansiosamente, ó Deus, quando o Senhor Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, a sua noiva, e nós, ó Deus, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, que momento maravilhoso, ó Deus, que esperança bendita essa que nós temos na eternidade. Muito obrigado, Deus. Não queremos essa alegria, essa esperança maravilhosa só para nós, ó Deus. Nos ajuda a levarmos mais pessoas ao conhecimento do nosso Senhor Jesus, ao conhecimento dessa esperança, ó Deus, para que mais pessoas venham a se ajoelhar aos pés de Cristo e a também aprender da graça salvadora de Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Abençoa esta igreja, eu peço mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a colocar-se em pé. Vamos orar pedindo que Deus abençoe essa família tão amada, tão querida, tão linda, tão preciosa, que Deus nos conserve sempre assim, servindo ao Senhor. Muito obrigado por esse domingo tão especial, quando lembramos o aniversário da tua igreja, e muito obrigado porque em todos estes anos, desde o princípio, ponto de pregação, 1970, até hoje, nunca nos faltou a tua graça, Senhor. Nem na pandemia, em momento algum, estas portas se fecharam. O Senhor mantém esse teu trabalho, porque ela é obra do Senhor, não é de homens, não é de pessoas, portanto ela é eterna, e nós te louvamos. E agradecemos a Deus e Pai, porque também temos a alegria de receber aqui o pastor Werner, irmã Regiane, irmão Davi, irmã Elisa. Louvamos-te por esta família consagrada ao Senhor. Nestes tempos trabalhosos e difíceis que vivemos, como é bom sabermos que o Senhor mantém os teus servos obedientes, consagrados ao Senhor. É uma alegria para nós, é um bálsamo para nós. Te louvamos, portanto, e pedimos que os revistas com o teu poder maravilhoso, que o Senhor os proteja de todos os perigos e enganos desse mundo, que o Senhor os use grandemente, graciosamente, e possam servir ao Senhor com fidelidade e amor. Obrigado por este dia tão especial, pela palavra do Senhor, tão preciosa aos nossos corações. Agradecemos-te também nesse momento pelo lanche que vamos ter lá embaixo, pelos irmãos amados que deixaram de estar aqui para servirem ao Senhor, preparando as refeições tão necessárias. Depois do alimento espiritual, agradecemos-te também pelo alimento físico, ó Deus e Pai. Pedimos a tua companhia também amanhã para o pastor Werner, irmã Regiane, irmão Davi e irmã Elisa, que voam de volta para o Tocantins, possam sentir a tua boa mão conduzindo a todo instante, a todo momento. Dá a todos uma boa semana,
conserve a tua igreja sempre obediente e fiel ao Senhor, bíblica, Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, finalizando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana, abençoada semana, próspera semana a todos os amados e queridos irmãos e até quarta-feira no culto de oração.